Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Smart. Meu nome é Fernando, eu sou investidor fundamentalista e hoje a gente vai bater um papo sobre fundos imobiliários. Afinal, o que são fundos imobiliários? Por que vale a pena investir em fundos imobiliários? Será que vale a pena mesmo? Por que eu investiria em um FI e não em uma ação? Quais são os melhores FIs para se investir? Ou melhor, quais os parâmetros eu devo estudar em um FI antes de decidir investir nele? Se você tem alguma dessas dúvidas, fica até o final desse vídeo que você vai entender muito melhor o que são e como funcionam fundos imobiliários e fundos de investimento de forma geral. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu tenho apenas dois recados muito rápidos. O primeiro é, se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço humildemente que você se inscreva e deixe seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e esse conteúdo a chegar a mais pessoas. E quando a gente atingir a meta de 100 inscritos, que a gente já está quase lá, eu vou começar uma carteira pública aqui no canal, mostrando a partir do absoluto zero como construir uma carteira de investimentos, focando em comprar ações sólidas e boas pagadoras de dividendos e também fundos imobiliários, tudo isso de forma bem didática e na prática. O segundo recado é que eu já tenho um vídeo falando sobre investimento em fundos imobiliários, onde eu fiz uma simulação de quanto eu precisaria investir em um determinado fundo, nesse caso foi o HG Legião 11, que é um dos maiores fundos imobiliários de galpões logísticos do Brasil, para eu ter R$1.000 de renda passiva todo mês, investindo apenas nesse fundo. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no card, aqui em cima, é só você clicar nele. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Fundos imobiliários. O que são fundos de investimentos imobiliários? Primeiro, vamos entender o conceito de fundo de investimento. Um fundo de investimento nada mais é que um grupo de pessoas que juntam seus recursos financeiros com o objetivo de obter lucros, através da gestão de um profissional qualificado, ou seja, o gestor do fundo. Os fundos de investimentos imobiliários, ou FIs, funcionam da mesma forma. É um fundo que é constituído com a captação de recursos no mercado, muitas vezes através dos conhecidos IPOs, onde esse fundo lança um determinado número de cotas no mercado por um valor pré-determinado. E com o dinheiro dessa captação, o fundo compra um portfólio de imóveis e coloca para aluguel para grandes empresas, por exemplo. No caso de fundo de galpões, os gestores seriam responsáveis por buscar grandes empresas que precisam de um local para estocar seus produtos, por exemplo, e de preferência fazer um contrato atípico, ou seja, um contrato de aluguel de longo prazo. Então esse fundo vai receber uma renda que é proveniente desses aluguéis e ele é obrigado por lei a distribuir pelo menos 95% dessa renda para os cotistas. Essa é uma regra que é válida para os fundos imobiliários aqui no Brasil. Então vamos fazer uma simulação para ficar bem simples e bem didático. Vamos supor que eu vou constituir um fundo de investimento Smart e a minha proposta é a aquisição e administração de galpões logísticos, que são galpões que grandes empresas vão alugar de mim para manter seu estoque de produtos ali, por exemplo, como eu expliquei anteriormente. Acontece que, inicialmente, eu não tenho dinheiro, eu preciso captar esse recurso no mercado financeiro. Então eu faço a emissão de cotas do meu fundo. Eu vou vender 100 mil cotas desse fundo, cada uma por um valor de R$100, e eu vou captar então um montante de R$10 milhões, com objetivo específico já explicados para os cotistas. O fundo Smart vai comprar 5 galpões, A, B, C, D, E, cada um avaliado em R$2 milhões. Então, dito e feito, eu faço meu IPO e capto esses recursos e compro os 5 galpões. Agora, eu vou alugar esses galpões para grandes empresas e vamos supor que cada galpão desse alugado rende para o fundo R$20 mil por mês. Como são 5 galpões, o fundo tem uma receita de aluguéis mensal de R$100 mil. Como eu disse anteriormente, FIs são obrigados por lei a distribuírem 95% dos seus lucros para os cotistas. Nesse caso, seriam 100 mil vezes 0,95, R$95 mil, que seriam distribuídos para 100 mil cotas. Isso daria um retorno por cota de 95 centavos. Agora vamos calcular o dividend yield, que é o valor da receita dividido pelo valor investido. Se nós dividirmos 95 centavos por 100 cotas, que foi o valor investido pelo cotista no IPO, o meu dividend yield seria de 0,95 dividido por 100, daria um retorno de 0,95% por mês. Isso livre de imposto de renda para a pessoa física. Então esse é o racional por trás do investimento em FI, beleza? O exemplo que eu dei é um exemplo de um FI de tijolo, ou seja, um FI que investe em imóveis com foco na aquisição e manutenção, para ter o retorno com os aluguéis. Mas existem 6 tipos diferentes de FI, que são fundos de renda, fundos de compra e venda de imóveis, fundos de desenvolvimento, fundos de recebíveis ou os famosos fundos de papéis, fundos de fundos
e também os fundos de tijolos, que é o exemplo desse vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai se ater apenas aos fundos de tijolos, mas eu vou fazer um vídeo sobre fundos de recebíveis em breve aqui no canal também. Então, pensando em investir em um FII de tijolo, quais são os indicadores que eu deveria me preocupar antes de decidir investir nesse fundo? Os 3 principais indicadores que eu gosto de analisar são preço sobre valor patrimonial, que vai me dizer o quanto eu estou pagando por R$1 de patrimônio desse fundo, o dividend yield, que vai me dizer o meu retorno mensal, como a gente viu no exemplo, e a vacância, ou seja, de todo o patrimônio que esse fundo tem de imóveis, qual é o percentual que está de fato alugado e qual o percentual que ainda pode ser alugado. No exemplo que eu dei do fundo da Smart, eu dei um exemplo com vacância zero, ou seja, eu tinha 5 galpões logísticos onde os 5 estavam locados. Mas no mundo real nem sempre é dessa forma. Muitas vezes a gente tem uma vacância de 25% ou 20% nesse caso. No exemplo da Smart, um galpão poderia estar muito bem desalugado ou 2, então eu teria uma vacância de 20% ou 40%. Isso iria impactar diretamente no meu dividend yield, que poderia melhorar no futuro, caso a vacância diminuísse. Então é interessante a gente olhar para esse indicador também. Conclusão: vale a pena investir em FI? Na minha opinião, vale muito a pena. Ainda mais com a queda na taxa de juros que nós vimos recentemente ao longo do ano. Investir em renda fixa está cada vez menos atrativo. Além disso, é uma forma de diversificação da carteira e de uma exposição ao mercado imobiliário, tendo renda recorrente, livre de imposto de renda. Normalmente, o retorno de um FI de tijolo é maior do que o que você teria alugando um imóvel no mercado tradicional, podendo também se expor a esse mercado investindo muito menos dinheiro, sem precisar comprar um apartamento, por exemplo. Também são uma ótima forma de você ter acesso a imóveis de alto nível, que seriam difíceis de você se expor sozinho, a menos que você tenha muito capital, comprando um galpão de 5, 10, 15 milhões de reais, por exemplo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que esse conteúdo tenha agregado valor para vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui e deixa aqui nos comentários para mim qual o valor que vocês acham que seria o ideal para eu investir semanalmente na carteira da Smart, que vai ser inaugurada em breve. R$200, R$500 ou R$1.000. O valor mais votado aqui embaixo vai ser o valor que eu vou seguir semanalmente na carteira da Smart com aportes mensais. Então, muito obrigado e até a próxima.